Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Prometi que hoje nós voltaríamos. Ontem conversamos com a Bianca Santana e hoje continuamos a conversar com a Bianca Santana, porque temos muita coisa para conversar e que eu ia me concentrar mais no livro que ela está lançando, que está aqui. Vozes Insurgentes de Mulheres Negras. A editora qual é mesmo, hein? Masa Edições, que é a primeira editora de uma mulher negra no Brasil, fundada em 1978. Ontem nós falamos de Toni Morrison, deu um esculacho, você não conhecia a primeira escritora negra a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, que morreu mais de 90 anos, se não me engano, algo por aí. 88 anos. Você até fez uma relação de alguns livros dela que são obrigatórios para a gente ler, que a gente, com essa ignorância, esse racismo, essa coisa, a gente acaba não lendo. Você citou, inclusive, que é obrigatório ler o... Amada. Amada. Mas isso é porque é o meu preferido. Não, tudo bem, Amada, eu vou na sua. Para mim é obrigatório, o meu livro eu vou preferido. na sua. Vamos falar desse aqui. Vamos. Além da Masa Edições, é um livro feito também com a Fundação Rosa Luxemburgo. Tá, eu estou pegando só aqui atrás, olha, alguns nomes. Depois a gente vai mais particularmente. Perfeito. Antonieta de Barros, Beatriz de Nascimento, Benedita da Silva, Carolina Maria de Jesus, Cida Bento, Cidinha da Silva, Conceição Evaristo, Dona Ivone Lara, Elisa Lucinda, Esperança Garcia, Eunice Cunha, Joverina Pérola Negra, Jurema Werneck, Laudelina de Campos Melo, Leci Brandão, Lélia Gonzalez, Luísa Bairros, Mãe Estela de Oxóssi, Maria de Lourdes Vale Nascimento, Maria Firmina dos Reis, Matilde Ribeiro, Neuza Maria Pereira, Nilma Bentes e Sueli Carneiro. Em muitos gêneros literários diferentes, porque as mulheres negras escrevem poesia, artigo de jornal, ensaio, artigo acadêmico, carta, letra de samba, letra de música. Tá. Então, é a nossa produção, obviamente, numa seleção parcial feita por mim. Poderíamos ter muitas outras autoras. Tem algumas ausências, evidentemente. Muitas não, você ausências. escolheu o que você queria. Exato, um livro é limitado, então eu fiz uma escolha tentando ter uma diversidade regional e uma diversidade de gênero. Porque é impossível a gente falar de produção intelectual de mulheres negras sem considerar, por exemplo, as mulheres do samba. Então, considerar as mulheres do santo. Vamos começar a falar do samba. Dona Ivone Lara. Dona Ivone Lara é das primeiras sambistas a assinar um samba de sua autoria. Muito provavelmente a gente tem composição de mulheres antes da Dona Ivone, porque a gente produz desde sempre. A questão é que homens assinavam. A Dona Ivone, os primeiros sambas dela são assinados por um primo. Em algum momento ela tem a coragem, o incentivo que é necessário para ela assinar os próprios sambas. E isso é muito importante e muito potente. A gente pode ouvir Dona Ivone Lara agora, vamos lá. Mas eu fiquei lá pequenininho, alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que eu juntei minhas bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar. E o padrinho não se zangue que eu nasci no samba, não posso parar. E a Dona Ivone Lara foi enfermeira, né? Trabalhou com a doutora Anísia da Silveira. Exatamente, ela foi terapeuta ocupacional, porque ela estudou serviço social e estudou enfermagem. E aí ela foi uma das primeiras profissionais dessa área de TO no Brasil. Olha, aliás, regisse aqui, eu entrevistei a Fabiana Costa, que é a grande intérprete, né, de Dona Ivone Lara. Teve até um problema com ela, que ela ia interpretar a Dona Ivone Lara no teatro, e houve uma polêmica em torno disso, de ser de pele mais clara um pouco, e ela acabou renunciando ao papel, mas gravou o CD. O DVD
com músicas de Dona Ivone Lara. Aliás, ela tem viajado pelo mundo com esse show. Sim. E essa questão, né, esse debate Como do é que você colorismo, encarou esse debate? ele é um debate que importa, mas na minha visão ele tem sido feito de forma equivocada. Na questão da representação de um filme, eu entendo totalmente. Porque quando o Seu Jorge interpreta o Marighella, Eu ia falar disso, o Seu todo Jorge mundo Marighella. fala que a pele dele é escura demais para ser o Marighella. E aí tem um problema. Se a Fabiana Cosa tem a pele mais clara que a da Dona Ivone, não, aí tudo bem. Então é lógico, tem uma percepção de quanto mais escura a cor da pele de uma pessoa, mais racismo ela sofre no seu cotidiano, mais discriminações. Isso é uma realidade e esse debate precisa ser feito. Tá. Mas, quando a gente olha os indicadores sociais, pessoas pretas e pardas, elas estão muito próximas, distantes das pessoas brancas. Em alguns indicadores, as pessoas pretas, elas estão numa situação pior. Mercado de trabalho, por exemplo, o salário pretos e pretas é menor que de pardos e muito menor que de brancos. Só que quando a gente olha para os dados de violência, execução, jovens negros assassinados, a maior parte deles é pardo. Os meninos pardos morrem mais do que os pretos. É mesmo? Sim. Então, por isso, não é à toa que a categoria negro existe no Brasil. Tá. Ela é uma formulação política, mas muito embasada também nos dados estatísticos. A realidade de pretos e pardos é muito próxima. Por isso, essa categoria negro. Que extrapola a questão da representatividade, que é uma questão que importa, é lógico que sim. Só que a gente não pode perder de vista quem é que morre nesse país. Foi bom você tocar nesse do Seu Jorge Marighella, que eu ia perguntar até, porque tinha a ver. Bom, voltando ainda ao samba, tem a Jovelina Pérola Negra. Outra grande personagem. Maravilhosa, que além de ser cantora, era também compositora. Ela escrevia os seus sambas. E tá aí também a Jovelina no nosso livro. Maravilha. Tem também Mãe Estela de Oxóssi. Não, você falou Alessi, vamos continuar no samba. Alessi, perdão. Que é vereadora, né? Deputada estadual em São Paulo. Já não é no primeiro mandato, se não me engano, terceiro mandato, Sim. Deve ser. Mangueirense, roxa, também compositora. Também compositora. O samba da Alessi, que está aqui no livro, é um samba Marias. Tá. Um samba muito bonito, que traz bastante dessa Eu condição pensei que de fosse o mulher Zé do negra. Caroço, porque é o mais famoso dela, né? É o mais famoso, mas aí o livro são É, mulheres exatamente. negras pensando a sua Claro, não, tem condição tudo a de ver, mulher tem negra, tudo a né? ver. E todas elas fazem isso. Você falou da mãe Eu Estela falei de da mãe Oxóssi. Estela de Oxóssi, Tá. que é uma importante, faleceu a mãe Estela, mas uma importante referência no candomblé, que tem na oralidade uma centralidade importante, mas que escreveu quase 40 livros. É mesmo? Quase, acho que, se eu não me engano, 36 E livros você publicados separou por o Mãe que dela Estela. aqui? Um conto. Tá. Um conto muito bonito. É a história de uma mãe de santo, se eu não me engano, a avó de santo, da mãe Estela, em que ela vai para uma feira e encontra uma filha de santo que tinha sumido do terreiro. E ela pergunta por quê. Mas aí eu vou contar, fica sem graça, vai dar para ler. Só dá o tema, sim, Isso. mais ou menos. Mas a questão mostra como as casas de candomblé também foram essenciais e são até hoje para vida comunitária e para manutenção de vida de pessoas E negras. como sofrem, principalmente da periferia, lá no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, a gente sabe de muitos casos, centros, que geralmente são as casas das pessoas, né? O centro funciona na casa da mãe de santo, E essa é uma expressão de racismo religioso. né? É racismo religioso, não é outra coisa. São atingidos, são destruídos, são vandalizados, é um negócio impressionante. E não é um casinho, 2 ou 3, não. É uma coisa que está se tornando praxe, principalmente lá no Rio de Janeiro. Não É isso? sistemático. E as agressões acontecem em muitos lugares. A agressão acontece às casas de santo, como você mencionou, mas também às pessoas. Tem histórias de crianças vestidas de branco na escola, por motivos religiosos, que sofrem agressão dos colegas, pessoas apedrejadas na rua porque estão com fio de contas ou estão vestidas de Nossa. branco. No caso do candomblé, só a mãe Estela de Oxóssi ou você tem mais alguém Aqui, no livro? nesse livro, só a mãe Estela. Tá. Vamos- Como mãe de santo, né? Como- Mas, por como mãe de exemplo, santo. Sueli Carneiro, que é filósofa, uma mulher importantíssima na formulação política das mulheres negras do Brasil, ela é EQUED, que é um cargo no candomblé. Tá. Ela não é mãe de santo, ela é EQUED, que também é uma categoria importante. Mas vamos pular aqui. Você tem gente muito conhecida. Vamos falar da Carolina Maria de Jesus? A Carolina... Porque
é um nome que sempre que vem, né? A gente sempre... quarto de despejo, eu me lembro até, lembrando aqui o saudoso Aldário Dantas, né? Que foi um dos responsáveis pela descoberta quando era repórter, não sei se era do Cruzeiro na época, que descobriu a Carolina, e o sucesso. Hoje o quarto de despejo você encontra em vários idiomas, no mundo inteiro, né? Assim que foi publicado, rapidamente foi traduzido, acho que para 13 idiomas, se eu não me engano. Uhum. E imagina, assim como Carolina, muitas mulheres negras escrevem, né, seus diários. A produção da Carolina é de uma riqueza literária enorme. E ela fazia aquilo em qualquer papel que ela encontrava. Ela era catadora de papel. Quando ela publica Quarto de Despejo, em 1960, vira best-seller, traduzido em muitas línguas muito rapidamente. Imagina quantas Carolinas esse país não perdeu. Quantos talentos literários, quantos talentos em diversas áreas. Seja pelo extermínio, por a pessoa não ter condição de produzir, seja por essa produção estar escondida. Claro. Vamos ver aquele trecho do documentário que a Ruth de Souza, que faleceu recentemente, grande atriz, ela era a primeira atriz negra a participar de uma peça no Teatro Municipal, que era um tabu até então, fazendo o papel da Carolina. Tem uma foto muito boa das duas. Sim, a Carolina amarrando aqui num lenço, né, na Ruth de Souza, para ficarem parecidas ali. Vamos ver um trechinho. 15 de julho de 1955. Hoje é aniversário de minha filha, Vera Eunice. Eu queria dar um par de sapatos para ela. Mas o custo dos gêneros alimentícios não nos permite a realização dos nossos desejos. Atualmente, nós somos escravos do custo de vida. Uma senhora que vinha ao meu lado disse-me: na minha terra não se faz isso. Lá o povo é civilizado. Onde fica a sua terra? Suíça. Eu disse-lhe que aqui os brancos têm mais oportunidades que o preto é sempre posto de lado. Ela disse-me que isso é falsa convicção, que sua empregada é preta e ela está contente com ela. Mas sabe que eu confio que nos próximos anos a gente vai encontrar muitos outros textos em arquivos? Eu tenho certeza de que a gente tem muitos documentos, textos escritos por mulheres e homens negros perdidos. Sim. E tem gente fazendo um trabalho de pesquisa indo atrás como você? Você conhece gente que está... Muita gente. Muita gente? Muita gente. Imagina que nós estamos mais presentes na pós-graduação no Brasil, pessoas negras, há muito pouco tempo. Então, as nossas pesquisas sobre a população negra, elas são recentes. Porque massivamente a gente chega à pós-graduação agora. Então, vocês nos aguardem. Nós somos uma geração de pesquisadoras e pesquisadores. Segura o tranco, como diz o outro. A gente tem feito um trabalho de arqueologia e de disseminação da nossa história oculta, silenciada. Vamos falar de mais gente aqui. De uma política. Porque a Alessi reúne o samba e a política. Mas a Benedita. Benedita. Favelada, né? Benedita da Silva, nesse livro, é um discurso dela como deputada federal. Benedita também foi governadora do Rio de Janeiro, uma mulher preta, favelada, liderança comunitária popular, que é eleita. Assim como Marielle foi uma mulher negra, também eleita parlamentar, infelizmente executada, e até hoje a gente pergunta quem mandou matar Marielle. Na esteira da execução de Marielle Anderson, que é no caso específico da Marielle, várias negras se elegeram vereadoras, trabalhavam inclusive com a Marielle, né? Não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados também. Se eu não me engano, em Minas Gerais, a vereadora mais votada é uma negra. É assim,
A Áurea Carolina, hoje é deputada federal, Deputada eleita federal. por Minas Gerais, uma das mais votadas do estado. Ela tinha sido também das vereadoras mais votadas em BH na mesma eleição que a Marielle. Quando a Marielle foi eleita, também foi eleita Talíria Petroni em Niterói, Aham. Áurea Carolina em BH. Depois, enfim, com a execução perversa, terrível, o que aconteceu com Marielle, tanto Áurea quanto Talíria são candidatas a deputadas federais eleitas por seus estados. Mas hoje Talíria anda em Brasília com proteção, Sim. o tempo todo, ameaçadíssima. Proteção que é negada quando ela está no Rio de Janeiro. Exatamente. Quando ela vai ao Rio, o governador, essa belezura, nega a proteção a ela. Exatamente, de uma mulher negra ameaçada. Como isso é possível? Como é aceitável? Vamos Mas andar a um gente pouco tem a mais aqui. impressão, né? Porque 3 assessoras da Marielle no gabinete dela de vereadora foram eleitas deputadas estaduais no Rio de Janeiro. A Renata Souza, Daniela Teixeira, Mônica dos Santos. Tá. Mas imagina a quantidade de mulheres negras não eleitas e que não se candidatam nesse país. Aqui em São Paulo, a gente conseguiu eleger Érica Malunguinho, primeira mulher trans negra eleita deputada estadual. Mas é muito subrepresentada. A gente tem pouquíssimos parlamentares. Aliás, eu acho que eu negros no li país. uma crônica sua falando da posse da Malunguinho. Sim. Que foi uma festa, uma coisa muito bonita que você descreve. Né? Você podia contar um pouco pra gente como foi esse dia da posse. Eu escrevi para a revista Cult. Pô, Revista Cult, eu vi na Revista Cult. Sobre a posse da Érica, um texto está aberto, quem quiser procurar. Foi muito emocionante, porque a Érica e a sua equipe convocaram um cortejo. Então a gente se encontrou ali perto do ginásio do Ibirapuera e fez um cortejo até a Alesp. Tá. Então, As pessoas de branco. a maior parte das pessoas vestidas de branco. Tinha tambores. Tinha tambor, tinha dança, tinha placas de Marielle Franco. Tá. E foi, de fato, uma posse muito ritualizada. Nós temos cena. A gente pode ir falando, vamos pegar essas cenas e a gente falando por cima. O histórico da transfobia, eu lido com o histórico da escravidão, eu lido com isso desde que nasci. Então, se você pergunta se eu tenho medo, eu digo, viver é perigoso para quem não está dentro da normatividade. E muito importante o trabalho que a Érica tem feito na Alesp. Agora, Eu vi uma imagina... entrevista dela recente, não sei se foi Intercept, para agência pública, acho que agência pública, ela narrando já tudo que ela tem feito, a visão de Brasil que ela dá, muito interessante. E uma equipe formada por mulheres e homens negros, uma equipe muito competente que tem agitado bastante da Alesp. Agora, nós ainda somos subrepresentadas e subrepresentados. Eu tenho trabalhado numa coalizão negra por direitos. Tá. A gente tem reunido 60 entidades do movimento negro de todo o país para incidência no Congresso Nacional e incidência política internacional. Porque se nós somos subrepresentados no parlamento, como a gente faz para incidir? A gente precisa incidir como sociedade civil. Então hoje, por exemplo, a nossa principal batalha é contra o pacote Moro, que chamam de lei anticrime, mas não tem nada de anticrime. Não é para a segurança pública. Ali não tem nenhuma proposta com evidência de melhorar a segurança pública. É um pacote para exterminar e encarcerar pretos e pobres. Queria que você falasse de algumas pessoas especificamente aqui. Falo. Nós já falamos rapidamente da Conceição Evaristo. Ali é muito legal que eu fui lá no Rio de Janeiro, reabriram a biblioteca pública, ali em frente ao Ministério da Guerra, no Campo de Santana, onde eu estudei, inclusive, no Jardim de Infância. Se não me engano, foi meu querido mestre Darcy Ribeiro que abriu essa biblioteca. Estava fechada, e aí teve um encontro, uma feira de livros e tal. E eu fui lá falar de um livro que eu lancei e tal. Fiz até com a Mili Lacombe, um bate-papo. E quando eu saio de uma multidão, fila, confusão, agita, eu falei, o que está havendo? É um popstar, sei lá o que? Conceição Evaristo. Que bom que ela usou esse lugar de popstar e tem tido o reconhecimento que ela merece. Uhum. A Conceição, ela escreve poesia, ela escreve conto e escreve romance. Numa beleza literária imensa e trazendo uma noção trabalhada por ela da escrevivência.
Aham. que é essa escrita de vivência de mulher negra para transformar a condição social. Aproveito para falar da Cidinha da Silva. Tá, essa eu não conheço. A Cidinha da Silva Cidinha é da Silva. a maior cronista do nosso tempo. É mesmo? Eu digo isso com muita segurança. Eu vou acabar essa entrevista com você me achando o cara mais mal informado do mundo. Ótimo, que bom. Mas que aí eu vou atrás. vim aqui para isso, eu vou porque a atrás. ideia é, de fato, que essas mulheres sejam lidas. Cidinha Cidinha deixa eu da ver a página Silva. que tá. Página 274. No final. Ela não gosta do livro que eu escolhi para essa coletânea, mesmo? porque ela escreveu esse Ela não gosta desse texto que no você começo escolheu. dos anos 2000, que são muito distantes do que ela produz hoje, é distante. Tá. Mas esse livro, ele tem um marco temporal. Artigo publicado em 1995. 95, Por isso pronto. que ela deve estar achando meio distante. Exatamente. A Cida Bento também falou, mas eu queria atualizar o texto. Não, mas isso aqui é um marco no tempo. Agora, atualmente, a Cidinha tem produzido literatura. Tá. O último romance dela, Exu em Nova York, Exu em Nova York. Belo título. precisa ser lido. Não, já fiquei curioso. Exu em Nova York. Ela tem uma coletânea de crônicas que chama Exuzilhar. Tá, mandar para meu amigo Luiz Antônio Simas. Não sei, Precisa o ler Simas a deve Cidinha. conhecer. O Simas Olha que certamente loucura. conhece. Existe uma na Biblioteca do Congresso Nacional norte-americano, tem uma sessão inspirada na obra da Cidinha da Que Silva. isso? É mesmo? É Olha. verdade. Ela Muito é legal. muito estudada nos Estados Unidos, ela é estudada na Academia Brasileira, mas gente bem informada, bem formada, nunca leu a Cidinha. Tá. E não tem cabimento. A Cidinha é a cronista do nosso tempo, todo mundo precisa ler. Cidinha da Silva. É Tem mineira. muita crônica dela disponível na rede. Eu vi aqui ela é que é mineira. Tá. Vamos falar da Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, eu tenho até vontade de ler um Ontem eu trecho. citei um trechinho, né? Lélia Vê Gonzalez, que página. eu posso ler Claro. um pedaço? Porque a Lélia, ela é uma mulher de uma inteligência, de uma sagacidade, ela escreve com sarcasmo. A introdução desse texto, Racismo e Sexismo na Só um Cultura minutinho, você Brasileira, do é lado assim. sempre coloca um perfilzinho onde nasceu. Exatamente. Tá? Tá. Não sei se dá para mostrar, não sei se dá para ver, Ora, mas de um lado, se der para filmar depois, não eu sei. seguro aqui, daqui. Tem, então, Aqui, ó. uma mini biografia Uma da mini biografia. autora, Vai aqui, o Rui. contexto em que o texto foi publicado, né, além Vou do abaixar um título, pouquinho aqui para dar luz. antes levantar do um próprio pouco. título. A luz atrapalha. Mas de um lado tem a biografia e começa Mas- ou uma poesia, ou uma crônica, ou uma coluna. E dá para baixar o livro na internet, viu? PDF, gratuito, Tá. no site da Fundação Rosa Luxemburgo. Então, enquanto ouve, dá para ler. Tá bom. Como é que a gente fica? Foi então que uns brancos muito legais convidaram a gente para ir numa festa deles, dizendo que era pra gente também. Negócio de livro sobre a gente. A gente foi muito bem recebido e tratado com toda a consideração. Chamaram até para sentar na mesa onde eles estavam sentados, fazendo discurso bonito, dizendo que a gente era oprimido, discriminado, explorado. Eram todos gente fina, educada, viajada por esse mundo de Deus. Sabiam das coisas. E a gente foi sentar lá na mesa. E ela vai contando de uma grande confusão que se arma, porque não tinha Qual o título lugar desse? para os pretos na mesa. Racismo e sexismo na cultura brasileira. Tá. Mas ela começa com essa historinha que é de uma provocação maravilhosa. Porque ela discute, em 1980, a produção... É de 80 esse texto, É de né? 80 esse texto. Intelectuais brancas e brancos que escrevem sobre as pessoas negras e deixam as pessoas negras para lá, porque, na verdade, você não sabe assim tão bem falar sobre você. Eu que sei. Tá. Em 1980 ela faz essa denúncia, porque nós não somos objetos de conhecimento, como a ciência tem nos tratado no Brasil. Nós somos também produtoras e produtores de conhecimento, nessas diversas formas que a gente disse, inclusive na academia. Eu acho que você citou Esperança Garcia em algum momento ontem. Sim, se não me citei. engano. Porque a Esperança Garcia foi uma mulher africana escravizada no Piauí, no Brasil. Ela nasceu provavelmente em 1750. Ela era uma mulher submetida, obviamente, a condições subhumanas, como foi a história da escravidão no Brasil. Pensa que ela sabia ler e escrever, e entendia a escrita como um instrumento político. Em 1770, ela escreve uma carta dirigida ao então governador do Piauí, denunciando as situações de maus tratos a que ela e a comunidade dela eram submetidas.
é de um refinamento Nossa. no século XVIII. Hoje, Esperança Garcia é considerada a primeira mulher advogada no Piauí, Maravilha. por conta dessa carta. Maravilha. Como é que você encarou o enredo da Mangueira passado? Olha, eu sei que deu muita polêmica depois, mas o enredo em si é maravilhoso. É a história que a história não conta. E Brasil, meu nego, deixa eu te contar, é maravilhoso. A gente, essa denúncia de que a história que nos contam sobre nós não diz respeito a todas as pessoas e que tem muita coisa oculta ou mal contada que precisa ser recontada, é maravilhosa. O enredo da Mangueira... Eu fui curadora do Festival Literário de Iguape esse ano. Tá. E a gente montou uma mesa em que tinha um dos letristas da Mangueira, junto com a Ana Maria Gonçalves, que escreveu Um Defeito de Cor. E a ideia, tinha também outras e outros autores, mas a ideia era a gente trazer outras perspectivas da história. Na legal. literatura, na letra do samba. Você teve na Flip também, né? Uma mesa lá. Eu tive na Flip paralela, né? Eu tive na Flipei, no Barco Pirata, e na Casa Insubmissa de Mulheres Negras. Não tinha ninguém jogando rojão, Já batendo te música conto. nessa hora não, né? Tive também na Flip Preta no Quilombo do Campinho. Primeira edição da Flip Tá. Preta no Quilombo em Paraty. Mas a minha mesa no barco foi antes da mesa do Glenn. Nossa. E eu brinquei com ele no dia seguinte agradecendo, porque eu falei para 5.000 pessoas Que estavam graças a esperando o ele, Glenn, né? né? Exatamente. Então eu, Neuza Maria Pereira, autora do livro, também a Neuza, fundadora do MNU, escreve um texto em 1977 sobre as mulheres negras e publica no Versus, jornal importantíssimo durante o regime militar, jornal de resistência. Nós tínhamos o Ex e o Versus. O Versus tratava mais assim da América Latina. Isso. Tinha preocupação do Marco querido, saudoso Marcos Marcos Faerman. Faerman. Depois desse texto da Neuza, que está no livro, é criada a seção Afro-América Latina do Versus. Afro-América Latina, em 1977. O Versus, na verdade, o Marcão saiu do Ex e criou... Porque o Versus já estava dentro do Ex. Houve uma certa cisão, assim, mas todo mundo continua amigo e tal. Eram discussões ideológicas e editoriais e tal. Vou mostrar de novo o livro para vocês. Você fala que está em PDF, de graça, na internet. Isso. E tá aí, Vamos ó. lá, Rui. Muitas vezes perguntam como é que as pessoas ou instituições brancas podem contribuir com a luta antirracista? De diversas formas. Uma delas, ó, Fundação Rosa Luxemburgo, uma instituição alemã que usa dinheiro de cooperação internacional para publicar mulheres negras brasileiras. Sensacional. E aí dá para baixar o PDF gratuitamente, ler e disseminar. Olha, eu acho que nós tomamos uma aula aqui 2 dias seguidos, né? Podíamos estar falando a semana inteira com a Bianca Santana, agradecendo o sucesso do livro. Eu sei que você tem muita coisa para fazer. Eu acho que você vai voltar aqui várias vezes com outros projetos, né? Contando para a gente. Agradeço muito. Que agradeço. Você está lançando, você já fez lançamento em São Paulo, Rio de Janeiro, vai correr o Brasil todo? Salvador, São Luís, Belo Horizonte. Maravilha, maravilha. Pessoal, da Brasil Atual, da TVT, a gente volta com mais coisas importantes e legais para vocês. E não esqueça de entrar no Catarse colaborando com a TVT, com a Rede Brasil Atual. Um abraço. Obrigada. Um abraço também.